Bem-vindos a mais um vídeo especial de férias aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Eu prometi que faria mais vídeos e assim tentarei, apesar de ser o cara mais enrolado do mundo, mais sonso também. Hoje para falar sobre treinador. Já sabe qual é o nosso ritual, aquele ritual que eu estava morrendo de saudade, vocês também. Vai clicando em curtir para não esquecer. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Aproveita, clique em compartilhar aqui, manda para os seus grupos de WhatsApp, Twitter, Facebook, para todos os lugares que você tem contatos e grupos aí, beleza? Primeiro nome para falar sobre treinador, fala sobre a saída do Cuca, o maior treinador da história do Atlético. Eu, sinceramente, já não tinha mágoa do Cuca lá no Mundial. Acho que ele errou na forma como ele conduziu a saída do clube, mas mágoa não. Você imagina agora que ele deixa o Galo com um time legal, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Chateado, né, com algumas situações assim de, pô, como poderia... É porque é o seguinte, no Mundial a gente ficou chateado porque ele avisou antes da hora. Agora a gente está chateado porque ele avisou depois da hora. Dava até para ter chamado o órgão colegiado e falado assim, olha, não deixa vazar, porque da outra vez deu merda, eu vou sair, vocês precisam sair, correr atrás de um nome aqui, ou então Copa do Brasil no dia seguinte cravar, senão continuo no Atlético. O motivo que eu acho, sinceramente, é o motivo que eu acho que ele tomou essa decisão, para chegar na seleção brasileira. Ele para no auge, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, foi brasileiro, campeão brasileiro há pouco tempo com o Palmeiras, foi campeão da Libertadores pelo Atlético, teve uma década fantástica. Fim de ano tem Copa do Mundo, CBF troca o técnico da seleção, CBF tem um pé atrás com o nome estrangeiro, vai no mercado brasileiro, quem está parado? O Alex Estiva, o Cuca, que aliás já está fazendo curso na CBF. Foi estratégico na minha opinião. E o mercado brasileiro hoje é péssimo, né? Pô, eu cresci acompanhando o futebol, comecei lá na década de 90, o Luxemburgo saindo do Bragantino, estourando, um Filipão, que eu acho um treinador que fizeram uma caricatura muito ridícula dele no futebol brasileiro, e quando ele foi pro Cruzeiro, lá no Alterosa Esporte, eu falei do monstro que é o Filipão na história do futebol brasileiro, e fazem uma caricatura muito ruim dele aqui, mas esses nomes foram ficando desatualizados com o tempo, o Luxa, por motivos diferentes. O Luxemburgo não é tão querido assim mais no futebol brasileiro. O Filipão, entre outros, como o Levir Coupe. Aí lá para trás ficou, talvez, treinadores que não eram tão bons ou campeões assim, como o Celso Roth, mas tinha um perfil de time dele, né? Normalmente era o salvador da pátria. Emerson Leão, pô, eu tô citando, tá vindo na minha cabeça aqui mais os do Atlético, pô, mas você tinha aí, como é que chama aquele que ia sempre pra Portuguesa, Candinho, né? Então você tinha o Carlos Alberto Silva, que era fantástico para formar garotos, entre outros. Década de 90, não dá para deixar de citar aqui o Tele Santana, foi campeão mundial com São Paulo, campeão de Libertadores, mas para o final da década de 90, realmente assim, nós tivemos uma renovação muito grande, mas ela ficou parada, estagnada no tempo. Hoje vem um nome, aparece 3 vezes, 3 meses, faz um bom trabalho, no ano seguinte não se firma em time nenhum e se perde um grande valor, como é o caso de Thiago Nunes, por exemplo, para citar um nome aqui que me veio na cabeça agora. É realmente muito pobre hoje o mercado brasileiro. Quem que é especulado no Atlético nesse momento de nome brasileiro, que está trabalhando até fora? Que é o Helman, que trabalhou no Internacional, ele pega a reta final de Série B do Inter, apesar do acesso ele assume ali, faz um bom ano e no ano seguinte também faz uma campanha legal. Sai do Inter, vai para o Fluminense, faz um trabalho legal também. É pouco? Mas dentro dos treinadores brasileiros aí hoje é um trabalho que realmente foi interessante, foi auxiliado o Micali naquela Olimpíada que o Brasil conquistou também. Foca muito em defesa e a gente viu que defesa ganha campeonato. Não me assustaria se fosse, não seria o meu preferido, mas não é essa tragédia toda que pintam na internet, não tem uma grife, um marketing em cima dele, mas não é essa tragédia toda também. Renato Gaúcho. O Renato é outro também que como que a chave vira. Campeão da Libertadores com o Inter, com o Grêmio, campeão da Copa do Brasil, pô, que trabalho fantástico, tá vendo como é que administra o futebol? E o ego dele, que já é enorme, foi crescendo e virou um monstro incontrolável. E aí ele chegou no Flamengo e falou, com esse time aqui, o que eu fizer, eu sou campeão. Se com o Grêmio, com o Cortez na lateral, Léo Moura com 45 anos, eu já era campeão, você imagina aqui, meu garoto, o que eu vou fazer com esse Flamengo?
E o que se fala lá é que o homem realmente não se aprofundou no trabalho. Fez uma grande temporada no Flamengo porque chegou na final da Libertadores, foi vice-campeão brasileiro, mas com o investimento que tem o Flamengo, você realmente tem que mostrar algo diferente no futebol apresentado. Por isso que o resultado, às vezes, ele precisa ser estudado mais a fundo. Apesar das boas colocações, mas utilizando as peças que ele consegue fazer um grande trabalho, como que é no dia a dia. E o dia a dia do Renato Gaúcho é isso. Mas se ele vier com sangue no zóio para se vingar do Flamengo, eu acho que o Renato Gaúcho não tem esse perfil de sangue no zóio. Ele quer realmente descansar quando tiver um momento de folga. Mas e se viesse o Renato Gaúcho, Fael? A rivalidade, ele não teria descanso. Eu falei lá no Alterosa Esporte hoje, antes de entrar no ar na televisão, a gente tem um trecho no YouTube que chama Proibidão. O Galo campeão brasileiro me deixou em estado de nirvana. Eu seria quase um monge hoje se fizesse uma avaliação da minha alma, do meu espírito. Por isso que eu não entendo como que vocês ficam tão surtados na internet, preocupados com o Júnior Alonso, com o treinador. Vai acontecer. Não depende do meu estresse se eu estou perdendo noite de sono ou não. Vai acontecer. Quem tem que trabalhar é o Caetano, é o Rafael Menin e tal. Eu não vou deixar nada abalar meu estado de espírito, que estou em estado de nirvana nesse momento com o título brasileiro do Galo. E se viesse o Renato Gaúcho, não tiraria a minha paz também, nem o Renato Gaúcho. No futebol você tem a rivalidade, o cara que te irrita, que te provoca, como o Davidson, atacante do Palmeiras. Aí quando veste a camisa do Galo, no primeiro clássico ele causar a expulsão do zagueiro do Cruzeiro, provocando, fazendo a mesma malícia, se adora o cara. E o Renato Gaúcho, quando chegar aqui e for campeão e provocar a torcida do Flamengo, acaba, o que o Elias Calil e o Alexandre Calil falavam até do Chicão lá atrás, para a galera mais nova do YouTube. O YouTube me mostra a faixa de idade, não é muito a faixa de idade nossa aqui, que é a faixa do o grande público do Camisa 12 vai dos 18 aos 36 anos, mas dos 36 para frente tem uma turma que vai lembrar do Chicão, né, naquele lance do São Paulo, que quebrou a perna do Ângelo. Eu sempre confundo o Ângelo com o Heleno. Mas, e depois se tornou. O Renato Gaúcho é muito pior. Teve 87 com o Flamengo, provocou a gente que contava no Cruzeiro, aí provocou no Grêmio, provocou no Flamengo, você é louco e tal. Estou falando, se fosse um profissional que eu percebesse que estava engajado, eu queria o Renato Gaúcho aqui, independente do passado. Não é pelo passado que eu não quero o Renato agora. É justamente por essa dúvida se ele ficaria de corpo e alma entregue ao projeto, como aconteceu com o Cuca, campeão de tudo. E aí vão surgindo nomes, até o Lisca, eu recebi algumas mensagens na internet, desculpa não estar respondendo mensagem na internet, gente, eu sempre falo isso aqui, é um caminhão de mensagens que chega, é realmente difícil trabalhar e acompanhar o volume de mensagens que chega nas redes sociais. Até em Lisca falaram. Olha, o Lisca, lá em 2019, quando eu estava na Rádio da Massa, eu pedi o Odair Hellmann e o Lisca. Porque você tem períodos do time. Você tem um período em que o Maidana, como eu falei com o Toledo lá no programa também, era um zagueiro com perfil para o Atlético, e hoje no elenco, no formato que nós temos o Atlético hoje, não é mais um zagueiro para o Atlético. Eu queria o Lisca naquele Atlético de 2019 e tal. Aí, aqui no América, com conversas de bastidores, o que os atletas falam e tal, você vê que o Lisca estava realmente se sentindo tipo o Renato Gaúcho. Na grande mídia, está destacando o trabalho que eu fiz no América, e teve um relacionamento difícil com os atletas. Então, isso, se ele não conseguiu conviver com um elenco modesto, imagina com as grandes estrelas, que você precisa ter realmente um tato, que aliás o Cuca, o Cuquinha, essa turma toda teve no clube esse ano. Você precisa ter um tato diferente. E o Maluf, o nosso saudoso diretor Maluf, ele sempre falava com os presidentes do Atlético, o Calil, o Nepomuceno, olha, é muito difícil trabalhar com um treinador estrangeiro aqui no Brasil. Porque você vai jogar domingo com o Grêmio em Porto Alegre, quarta-feira em Fortaleza, no Nordeste, depois você volta para o Mineirão e volta lá para o Paraná e volta para o Nordeste para enfrentar o Sport. Eles precisam saber de logística, de calendário do futebol brasileiro, como que é administrar esse calendário. Então, é muito difícil para eles. Quando eles percebem como que eles já estão demitidos. E o Maluf até falou com o Daniel Nepomuceno, olha, um caso atípico é quando um treinador já trabalhou no Brasil, como é o caso do Aguirre, e é contrato de novo. Mas já a gente até comenta sobre o Aguirre. O Jorge Jesus já trabalhou no Brasil
e conhece um pouco dessa logística, apesar de ter ali um elenco vasto em que permitia até que ele descansar algumas peças, vez ou outra, e ele fez isso sim, porque falam que ele não descansou o elenco do Flamengo em 2019, que jogou pá, ganhou tudo, mas descansou e era um timaço também dos grandes times da história do Brasil. Mas o Galo vai atrás do Jorge Jesus. Jorge Jesus tem uma estrutura física fantástica, cidade do Galo, tem um patrimônio, estou construindo um estádio, equipamento lá para você turbinar, deixar o Hulk mais forte, você tem tudo lá. Nós temos um time bom, um time campeão, não tem crise, nós temos um orçamento para contratação, estamos vendendo alguns, mas vamos repor, tem um projeto aqui, tudo. Você quer? Quero, mas com muito dinheiro. Então tá, nós vamos te dar um salário muito alto. Aí, então eu preciso de mais um tempo para pensar. Vamos fazer uma reunião depois de amanhã? Vamos. Reunião depois de amanhã. Espera o Natal, o Ano Novo, a Páscoa. Agora me dá mais 10 dias? Meu considerado? Já te apresentei tudo, já te mostrei tudo e você não precisa desse prazo. Você conhece o Atlético, você enfrentou, você até foi lá no Independência, quando a gente tinha um time horroroso. E agora você tá aqui, a situação que você conhece muito bem, que é você acompanhar o futebol brasileiro. Não quer? Muito bom. E acho até que é super valorizado o Jesus pelos valores envolvidos. Não estou falando que é um treinador ruim, é muito bom. Não é acima da média. E volto a repetir, não estou falando do Luxemburgo e Filipão hoje, mas antigamente quando você pegava os grandes treinadores brasileiros, falava, esse é o cara. Eu quando era moleque, a gente achava que só o Luxemburgo e o Filipão podiam mudar o Atlético. Aquele Galo ali de 2007, 2008, 2009, quando chegar, aí chegou o Luxemburgo, quebrou a perna e ferrou tudo. Mas enfim, voltando aqui. Não é um treinador que você pega a média dos últimos 10 anos. Aí o Cuca foi campeão da Libertadores. O Cuca que eles falam que é pobre de tática e tudo mais. Eles tentam justificar de todo jeito para falar que o trabalho do Cuca é ruim. Campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Aí foi para a China, aí voltou, fez boa campanha, pegou um time do Santos só de moleque, foi vice-campeão da Libertadores. Pegou os últimos 10 anos do Jesus. O que ele fez de diferente no mundo? Né? Pegou um Flamengo fora do normal, apocalíptico aquele Flamengo, tanto que depois no ano seguinte eles fizeram muitas cagadas, trocaram, colocaram aquele outro treinador lá, que sempre me foge o nome dele, depois veio o Rogério Ceni, mesmo assim é campeão brasileiro, porque era um time bom, apesar das cagadas do departamento de futebol. Uma palavra complicada, eu nunca falo na televisão e falo no YouTube cagada, né, bicho? Mas é isso, você pode fazer um esforço grande, e o Atlético tentou fazer. O Jorge Jesus não quis. Não culpem a diretoria do Galo por uma decisão do Jorge Jesus. Estou passando pano na diretoria do Galo? Estou falando o óbvio. Eles tentaram, chamaram, apresentaram, mostraram o que tinha, fizeram um esforço, tem um timaço, e o homem faz, desculpa a palavra, faz um cu doce. Então a nossa parte fez. Aí, mas queremos um português, vamos no Carlos Carvalhal. Quanto que teria que desembolar? 2,5 milhões de euros de multa? 2 milhões de euros? Galera, 2 milhões de euros você contrata um jogador muito bom, perto do que a gente investiu no Júnior Alonso. E a gente está falando de uma multa para tirar mais um salário alto e mais alguns fatores que eu vou falar sobre, por exemplo, o caso do Carlos Carvalhal. Então, vale a pena, vocês precisam lembrar, nós precisamos lembrar sempre que o Galo é um clube endividado. Falo isso sempre aqui. A gente tem que lembrar que a gente viaja no carro da Localiza, mas o carro é alugado. O Galo não é um clube que tem dinheiro para torrar e gastar. Torcida paga. Não é bem assim não. Tudo bem, nós vendemos 100 mil mantos a massa, lotamos o Mineirão, a reta final 8 milhões de renda, apesar de a gente com razão ter reclamado muito dos preços. O Galo na veia, mas se a conta for muito alta, não fecha. Apesar do esforço da torcida, a torcida não consegue pagar se for um investimento. A nossa folha salarial é de um time campeão, e folha salarial de time campeão é realmente muito alta. Então, não é só a torcida paga. Essa frase, ela é muito rasa. Né? 2 milhões e meio de euros você traz um jogador que você conserta um setor do campo ali. Você traz um jogador acima da média para o meio campo, mesmo que seja para acompanhar. Você conserta, você engrossa muito bem o seu elenco. E aí entra aquele fator que o nosso saudoso Malu falava. Até conhecer o elenco, apesar que a Libertadores e Copa do Brasil começa depois do Mineiro, até conhecer a logística intensa que será o fim do primeiro semestre e segundo semestre do Brasil, a torcida vai ter paciência com o treinador que está nesse processo
E falo torcida, nós, formadores de opinião, influencers, que vocês não gostam muito desse termo, mas são quem tem microfone realmente pode ser considerado um influenciador, porque ele tem um acesso muito grande. Os influenciadores, os youtubers, os comentaristas, os jornalistas, os torcedores, os dirigentes. Nossa, essa velocidade da internet, que tudo tem que ser pá, cadê meu resultado, cadê minha notícia, cadê minha informação, tudo. A gente está muito acelerado, a gente está muito doido. Tanto que o Galo é campeão brasileiro num dia e 2 semanas depois tá todo mundo surtado de novo. Campeão da Copa do Brasil, 2 semanas depois tá todo mundo puxando os cabelos. Tá... Porque tudo tem que ser muito rápido, instantâneo. O Carlos Carvalhal teria essa paciência. Nossa, é fácil falar agora, depois que toma de 2-0 para Caldense no Mineirão, empata um clássico. A situação muda demais de figura. Nós somos engenheiros de obra pronta, numa autocrítica que eu estou fazendo também. Então, esse fator vale para o Carlos, assim como para outros nomes da Europa que poderiam pintar por aqui. E aí tem um nome que, olha, a diretoria não quer nome brasileiro, que é um nome gringo, que conhece a logística, que não vai exigir um investimento que impede depois até de contratar um jogador. Qual o nome que pode se encaixar por aí? O Vojvoda do Fortaleza. Quem pegar o meu pós-jogo de Galo e Fortaleza terá a minha opinião sobre o time que foi treinado por ele e sobre a ideia de jogo dele. Eu falava exatamente o seguinte sobre o Vojvoda. O Fortaleza pega a bola no campo de defesa e sabe o que vai fazer com ela. Mas é aquele time que tomou de 4 para o Atlético. Me desculpe, sem falsa modéstia, mas o Galo de 2021 não é parâmetro para ninguém. Aquele time do Fortaleza que pegou o começo do Campeonato Brasileiro e conseguiu chegar em uma Copa Libertadores e só parar numa semifinal de Copa do Brasil para um Atlético sinistro. E quem viu o Fortaleza jogando sabe o que eu estou falando. Jogos em que eles tomavam um gol e a virada era questão de tempo. Eu gostava de ver o Fortaleza jogando e falava sempre na internet. Eu não sei se cheguei a falar no Twitter, mas no YouTube aqui sim eu falei. Mesmo em jogos em que o Atlético não enfrentou o Fortaleza, eu citei o Fortaleza. Pegar a bola e saber o que vai fazer com ela. Time bem entrosado, ele fez isso muito rápido no Fortaleza. Apesar de ter seus trabalhos, né, em times mais modestos da América do Sul, ter feito, mas no Brasil a gente conhece pouco. São raros os profissionais e merecem aplausos por isso. Eu sempre esqueço aquele menino da Web Rádio Galo que comenta sobre futebol sul-americano. Esse menino é muito estudioso. Aí você pega um Léo Gomide que não tem vida, que assiste uma partida do futebol russo. O outro cara que assiste o Tajeres e o Defensa e Justiça lá. Esses caras podem analisar, mas pinça. A gente não conhece o passado desses caras para falar assim, faz um grande trabalho. Assistiu 2 jogos no semestre, irmão. Assistiu um jogo no semestre, calma lá. O que vimos até agora do Vojvoda foi muito interessante no Brasil. Pode ser que seja o Aguirre, que já tinha esse conhecimento de Brasil, já tinha trabalhado aqui, e foi realmente um cocô. Tirando o Vitor Martins, jornalista, que acha que ele é realmente um revolucionário Tele Santana da América do Sul. Aí, né, o Aguirre não emplacou. Eu lembro que o Galo e Inter ano passado, eu estava no Mineirão, fiquei bem atrás do banco do Aguirre e fiquei analisando. Assim, acho que ele não fez nenhuma substituição no jogo, ou fez uma só. Podia fazer 5. O Aguirre estava em Nárnia o tempo todo. Pode ser que seja, ou pode ser que a gente tenha aqui no Brasil um cara que já conhece todos os adversários da Série A, que já se preparou para a Libertadores, para o Fortaleza, mas já se preparou para a Libertadores, que fez um bom trabalho com um time modesto em mãos, né? Pode ser um perfil que não vai te exigir um desespero financeiro tão grande assim. É interessante demais. Esse seria o meu nome. Pode ser que quem abriu, você vem aqui no vídeo, de que ele for demitido do Atlético e fala, tá vendo? E eu, como falei agora há pouco, gosto de fazer essa autocrítica, mas hoje, dia 5 de janeiro, seria sim o meu nome para dirigir o Atlético. Outros nomes que foram citados nessa semana. Hernan Crespo, que estava no São Paulo. Crespo, quem gostava de ver Crespo jogar, hein, velho? Aliás, toda aquela geração, Crespo, Batistuta, até o Ortega que a gente sonhava em ver no Atlético. Você sonhava em ver o Ortega aqui no Atlético? O Batistuta também, vocês lembram que a gente sonhou uma época com o Batistuta? Pô, aí acordava com os caras no Marcelo Nicasso. E teve um outro que era o Roque, que ele estava na Espanha na época, do Paraguai, né?
E aí, pô, a gente fez um abaixo-assinado, roubou o site do cara, o cara soltou uma nota, a gente ficava feliz com a nota, só do cara agradecer que a gente foi no site dele, a gente ficava felizão, falando, ó, que doido, o cara aqui, passamos perrengue nessa vida já, hein? Mas voltando ao Crespo, o Crespo fez um trabalho tão ruim no São Paulo, o São Paulo, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe o que eu penso sobre o São Paulo. Ninguém dá certo no São Paulo até arrumarem a casa. Outro dia tive algumas informações de bastidores do São Paulo. Até falei aqui sobre o Rogério ter indicado o Ademir quando estava no Flamengo e tal. Jogador. A situação no São Paulo é caótica hoje. O Rogério Ceni pensou em pedir demissão outro dia. Aquele menino Muricy Ramalho. Pô, falando de grandes treinadores do passado, você tem Muricy Ramalho. Muricy também desesperado com a situação do São Paulo. Um amigo meu São Paulino, até liguei pra ele, contei algumas coisas que eu não falo no YouTube e tal. Falei, mano, a situação lá é essa, papapá. E nada dá certo no São Paulo até arrumarem um departamento de futebol. O Cruzeiro, o pessoal sempre fica bravo, mas eu sempre falo, Alterosport, eu sou o cara que brinca, que provoca, que eu falo mais sério sobre futebol. O Cruzeiro é um bom exemplo sobre bastidores de futebol, departamento de futebol mal administrado e como isso interfere no vestiário. Primeiro ano do Cruzeiro na Série B, eles tinham, eu já não lembro bem da escalação, mas tinha Léo, Kaká, Manuel, tinha aquele menino que era ponta esquerda do Chapecoense, que não é essa tragédia que a gente viu aqui no Cruzeiro, ele não é tão ruim como a gente viu aqui no Cruzeiro. Quando esse cara enfrentou o Atlético, eles tinham Rossi e ele, eu era doido para ver esse cara na época no Atlético. Tinha Moreno, tinha o Regis, né, que era do Bahia. Eu sempre sou ruim de nome para jogador e tal. Entre outros nomes interessantes, era um time para subir realmente com o pé nas costas, mas bagunça de departamento de futebol, entrou no vestiário, acabou. Você não consegue fazer bom trabalho. Por isso o Crespo não pode ser analisado pelo trabalho dele no São Paulo. O Crespo é um nome interessante a ser estudado e que merecia sim uma chance maior no futebol brasileiro num clube organizado. O Cudê também fez um bom trabalho no Internacional. Não sei como seria o investimento para tirá-lo da Europa e trazê-lo novamente para o Brasil. Mas um nome, sim, interessante, ao meu ver. E você, qual é a sua opinião de treinador para administrar, para treinar no Atlético? Queria São Paulo de volta. Eu sou muito grato, fez um bom trabalho, fez uma revolução administrativa de funcionamento da cidade do Galo e tal. Fez os caras colocarem a mão no bolso, que o coitado do Thiago Largue e do Rodrigo Santana tinham que aceitar tudo que empurravam para ele. Foi muito importante, mas nem cito essa possibilidade aqui. Ou não, você é também o Léo Gomide e assiste 3 jogos lá do campeonato boliviano e fala, tem um nome lá e não é o Dudamel, que foi campeão esses dias em algum clube colombiano, lembro, chileno. Não, tem um cara do campeonato chileno lá, que é bom para treinar. Deixa sua opinião aqui. Não, Fábio, tem que ser o Carvalhal. Vai em cima do Jorge Jesus, vende o Daimon, traz o cara aqui, porque é bom. Perdão, Renato Gaúcho, é o Lisca que é doido, igual o Atlético, tudo aqui é doido. O Helma é bom para treinar a defesa. Dê a sua opinião, use e abuse aqui da caixa de comentários. Pode falar sobre o Cuca também. E muito obrigado. Se você não clicou em curtir ainda, curta agora. É aquilo que eu te pedi. Compartilhe para todos os seus grupos aí. E quem mais? Inscreva-se no canal. Passamos de 100 mil. Tô esperando só a plaquinha chegar. Beijo pra vocês. Tchau.